Em janeiro de 2013, a tragédia ocorrida no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, causou grande comoção no país. 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas. Recentemente, este caso voltou a ser destaque porque os réus acusados no processo foram soltos após a anulação do julgamento. Você vai entender mais detalhes sobre esse assunto a seguir no quadro Pense Direito. O caso da Boate Kiss ganhou ampla repercussão em todo o país. É quase impossível achar alguém que não tenha tomado conhecimento desse caso. É uma situação que vitimou várias pessoas, centenas de pessoas. Muitas delas faleceram, né? Outras tantas seguem vivas, mas com sequelas, infelizmente, que permanecerão pela vida toda em razão do incêndio que aconteceu naquela boate. Foram 242 mortes, além das demais pessoas que também foram vitimadas, permanecem vivas, mas com sequelas de respiração, de mobilidade, dentre outras tantas. Pois bem, esse caso se transformou numa investigação, que se transformou num processo, e esse processo foi julgado pelo Tribunal do Júri, que é composto por 7 jurados, há alguns meses. Essa decisão, esse julgamento, resultou o seguinte: os 4 réus foram condenados a diversas penas, e aí a defesa de cada um deles interpôs o chamado recurso de apelação. Esse recurso de apelação, lembrando que os réus estavam presos até então, tá? Eles foram condenados e aí, logo em seguida, foi decretada a sua prisão. Eles foram efetivamente presos, recorrendo em prisão e não em liberdade. E aí, nessa semana de agora, o que aconteceu foi o seguinte: o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou esses recursos das defesas. E o julgamento foi feito por 3 desembargadores. Desses 3, 2 deles reconheceram realmente algumas nulidades que aconteceram no processo. E, por maioria, então, anularam o julgamento que foi realizado há alguns meses para que haja um novo julgamento. Dentre as várias nulidades que foram observadas, foram debatidas, muitas delas não foram acolhidas, mas algumas foram e essas já bastaram. Dentre elas, nós temos o seguinte: reunião particular do juiz no dia do julgamento com os jurados, sem a presença da acusação ou da defesa, e acesso prévio por parte da acusação a informações confidenciais, informações sigilosas da vida dos jurados para poder escolher quem a acusação iria admitir como jurado ou não. Só que antes de trabalhar cada uma dessas situações aqui bem sucintamente, claro, nós temos que entender o que é uma nulidade num processo. Ora, um processo é formado por vários atos. Esses atos têm que obedecer aquilo que a lei manda. Se não obedecem o que a lei manda e, assim sendo, vulneram, ofendem a garantia de ampla defesa do contraditório e os demais direitos dos réus, sim, é possível reconhecer as nulidades e é o que aconteceu, basicamente. Sobre essa primeira nulidade aí que eu mencionei, dentre as várias tantas que foram reconhecidas. Sobre essa primeira, que consiste no fato do Ministério Público ter tido acesso a uma lista, a informações confidenciais sobre os jurados. Percebam, quando vai haver um julgamento pelo Tribunal do Júri, são convocadas pessoas da comunidade para servirem como juradas. No dia do julgamento, tanto a acusação como a defesa podem apresentar as chamadas recusas imotivadas. Na hora que o juiz sorteia um jurado, ele se levanta e aí a acusação ou a defesa podem recusar aquele jurado sem justificar. Claro, na mente de quem recusa, há uma justificativa. E isso se dá por estratégia, tanto de quem acusa como também de quem defende. Às vezes, quando um crime de aborto está em julgamento, por exemplo, se recusa jurados homens e se quer juradas mulheres para servir, porque a mulher pode ter algum tipo de empatia com aquela mulher que está sendo julgada. Enfim, isso aqui é só um tipo das estratégias possíveis, tá? São inúmeras estratégias possíveis ao se admitir ou recusar alguém como jurado. Percebam, essas recusas são imotivadas. Essas recusas que eu mencionei, claro, existem outras que também são motivadas, como por exemplo no caso do jurado ser parente do réu, da vítima, enfim, mas há também as recusas imotivadas, que a pessoa que recusa, seja acusação ou defesa, não precisa e nem pode motivar ao juiz. Pronto, basta só falar que está recusado e o juiz não vai admitir aquela pessoa como jurada, vai sortear outra na sequência. Isso funciona muito bem quando tanto a acusação como também a defesa estão em paridade de armas. O que quer dizer paridade de armas? Quer dizer que tanto quem acusa como quem defende tem os mesmos mecanismos legais para exercer o seu trabalho. Ora,
Se a defesa só tem acesso, por exemplo, ao Google para pesquisar a vida de um jurado e no máximo ao site do tribunal para emitir uma certidão de antecedentes criminais para poder saber se aquele jurado tem envolvimento com o crime ou não, se é pessoa idônea ou não, se a defesa no máximo tem acesso a isso, no máximo, às redes sociais, o Ministério Público tem tudo isso que já é acessível pela defesa, como também, como ficou apurado nesse caso da Boate Kiss, e foi reconhecido pela própria acusação, pela própria promotora de justiça, o Ministério Público realizou previamente pesquisas ao sistema de consultas integradas da instituição e levantou informações das mais diversas possíveis sobre os jurados. Sobre os jurados, não falo sobre os réus, sobre os jurados. Dentre elas, o Ministério Público apurou pessoas que há 20 anos atrás foram até um presídio para visitar alguém que estava preso, um parente ou um amigo. E com base nessa multiplicidade de informações, o Ministério Público exerceu o seu direito de recusas imotivadas. Só que percebam, essa situação toda, esse acesso amplo e irrestrito a informações da vida particular dos jurados, coisas de 20 anos atrás, se visitou alguém preso, não é nem se a pessoa foi presa, é se o jurado visitou alguém que estava preso. Esse acesso amplo não foi concedido à defesa. Assim sendo, não houve paridade de armas. Houve ali uma situação equidistante, uma situação desequilibrada entre os poderes de quem acusa e os poderes de quem defende. E isso foi um dos motivos pelos quais o Tribunal do Júri foi anulado, esse julgamento que aconteceu. Percebam também no vídeo que eu vou mostrar agora, que fala sobre essa situação inusitada do Ministério Público acreditar, com base na informação de que alguém visitou uma pessoa presa há 20 anos atrás, que essa pessoa seria inidônea para julgar alguém no Tribunal do Júri. Percebam o que foi dito pelo desembargador. E muito provavelmente, por um motivo todos nós sabido, o Ministério Público tem à sua disposição sempre acesso livre ao sistema de consultas integradas, que oferece uma gama imensa de informações sigilosas sobre as pessoas. Com todas as vênias, alguém que visitou um parente no ano de 2000 se exibe de forma tendenciosa para as partes. E se eu dissesse, então, eu proponho esse argumento trocado ao Ministério Público, que quem teve parente vítima de qualquer crime, então está inidôneo para o conselho de sentença. Não pode ser. Assim, abstrato, genericamente, não pode ser. Esse é o meu dever de dizer isso agora. E por fim, é importante que vocês percebam que o fato desse julgamento ter sido anulado não quer dizer que os réus foram inocentados. Não. Haverá um novo julgamento. Se esse novo julgamento for feito da maneira correta, na sua forma, a decisão do jurado será soberana. Aquilo que o jurado decidir nesse novo julgamento valerá, seja condenando ou seja absolvendo.